Olá, querido ouvinte. Que bom que você continua conosco. Nós continuamos aqui com a série Parábolas e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós queremos tratar hoje da parábola dos dois filhos, que se encontra lá em Mateus 21, do versículo 28 ao versículo 32. Ouça com atenção, que Deus quer falar comigo e com você. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O Senhor está conversando com o seu povo, com o povo judeu, e está então indicando essa necessidade de que o povo tinha de crer nele e confiar nas suas palavras. E então ele cita essa história, essa parábola dos 2 filhos. Um que inicialmente disse que não ia, que não queria, que não aceitou, e no final então voltou atrás e foi e obedeceu, né? O outro, no entanto, disse de imediato sim, mas no fundo, não obedeceu. Não foi, não cumpriu o que era para ser cumprido e nem o que tinha prometido. Veja, algumas coisas que nós podemos aprender com essa parábola, né? Em primeiro lugar, a natureza da obediência, a importância da obediência, né? Você obedecer é melhor do que prometer. Um prometeu e não cumpriu, o outro falou que não ia e foi e fez. É claro que o ideal é que as 2 coisas andem juntos. Prontamente você responda e obedeça e cumpra o que foi proposto, né? A gente diz isso para os filhos sempre, né? Quando o filho responde, já vou, depois eu faço, espera um pouco, né? Porque tem situações que precisam ser imediatas, então a gente incentiva, não, se o pai mandou, se a mãe pediu, então reaja imediatamente e faça o que é proposto, né? Mas nesse caso aqui ele está citando uma situação de uma pessoa que não aceitou de imediato, mas depois, com certeza, essa pessoa pensou e repensou na situação e decide obedecer e cumprir aquilo que o pai estava pedindo e vai e cumpre. Já o outro filho, então, que disse prontamente, irei e farei, desistiu e não fez. Não cumpriu a sua função e não cumpriu o que havia prometido. E esse é um dos problemas da vida do ser humano, de prometer, de se comprometer e não cumprir, não realizar, não fazer o que é proposto. E o Senhor deseja que eu e você cumpramos. Claro que Ele deseja que quando Ele nos manda, nos pede, que nós estejamos prontamente aptos a responder e a praticar o seu clamor e o seu pedido. Mas entre essas 2 situações, Ele pergunta então para aqueles que ali estavam com Ele, qual de fato vai obedecer, qual de fato vai ser útil ao seu mestre, ao seu pai, nesta situação, onde Ele fala com os filhos, né? E aí você vê então que é importante a obediência, que o arrependimento e a mudança são importantes e valem a pena. Algumas vezes, quando eu e você falamos do Evangelho para alguém, talvez muitas pessoas vão dizer, não, eu não quero. E depois, com o passar do tempo, Deus toca, o Espírito Santo toca no coração dessas pessoas e elas se dobram ao Senhor, se entregam ao Senhor. Isso é muito comum que aconteça também, né? Não aceita de imediato, mas depois, no segundo momento oportuno, ela aceita e se entrega ao Senhor Jesus.
né? E isso também era uma crítica do Senhor Jesus aos líderes religiosos, porque cobravam dos outros e não praticavam, ou cobravam aquilo que não estava na sua própria vida, que não conseguiam vencer, mas queriam que o outro vencesse. É aquilo de você cobrar das pessoas algo que ela não consegue realizar, mas você incentiva e quer então que a pessoa faça, mas de repente nem na sua vida está sendo feito isso. Isso era muito comum do farisaísmo, dos grupos de judeus daquela época, porque queriam cobrar a lei à risca, colocavam um fardo muito pesado sobre as pessoas e eles mesmos não conseguiam andar com aquele fardo. Não conseguiam cumprir a vontade de Deus com aquele fardo. Então só colocavam sobre os outros. E isso é necessário que a gente tenha essa consciência. Às vezes se cobra tanto da outra pessoa, mas é justamente aonde eu tenho o meu problema, aonde eu não consigo reagir, não consigo vencer. Então precisamos estar atentos a essas situações, né? E vemos também nesse contexto que a graça de Deus inclui todos, que basta nos arrependermos, que ainda podemos alcançar o que o Senhor quer de nós. O fato é que existe um tempo, um prazo para o nosso arrependimento. Alguns até acreditam que depois da morte ainda tem alguma possibilidade de serem salvos. A Bíblia não indica isso. A Bíblia não fala de salvação além desta vida, no sentido de que você possa atingir ou receber a salvação por alguma coisa que você faça depois desta vida. Hoje é o tempo, esse é o tempo que Deus nos dá, que o Senhor nos concede enquanto estamos respirando, enquanto estamos com vida. Este é o tempo que o Senhor nos dá para o arrependimento e para termos a salvação no Senhor Jesus Cristo. Depois da nossa morte, ou é céu ou inferno, ou é o paraíso, ou está na presença de Satanás. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. A Bíblia não mostra nenhum outro caminho e indica que só Jesus é o caminho para estarmos no céu. Só Jesus é o caminho para sermos salvos. E isso ocorre enquanto eu estou com vida. Esse é o tempo da minha escolha, de optar pelo Senhor Jesus, de receber e de aceitar a graça do Senhor Jesus sem questionamentos, porque a graça é de graça para nós, basta aceitarmos e querermos, né? E a reflexão para nós concluirmos aqui essa devocional, né? Às vezes nós prometemos e nós não cumprimos. Isso é comum entre o ser humano, entre os seres humanos e na vida dos seres humanos. Mas nós temos que ter a consciência de quando prometemos estar com o Senhor, cumprirmos que vamos fazer a vontade dele. Senhor, eu me comprometo a isso, me comprometo a fazer tal coisa, me comprometo a estar na tua obra, a ajudar a tua obra, a fazer isso e aquilo. Você e eu temos que estar aptos para servir o nosso Deus nessas necessidades que ele propõe para mim e para você e que cabem na nossa vida, né? A autenticidade da nossa fé. Então, quando falamos, cumprimos e realizamos, né? E a nossa vida precisa estar alinhada com as nossas palavras, com o que nós conversamos. Então, se nós pregamos algo da cruz, pregamos o Senhor Jesus, e isso tem que ser visto em nós. Eu e você precisamos ter o cheiro de Deus em nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e identificar que nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro e que nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor use, o proteja e cuide da sua vida e da sua família. Eu quero orar com você ainda. Senhor Jesus, eu te agradeço pelas pessoas que nos ouvem, por todas as pessoas às quais esta devocional chegar e atingir os corações. Esteja, ó Deus, abençoando, cuidando, dirigindo, tocando em suas vidas, protegendo, sustentando e se fazendo presente nestas vidas. Cuida aqui de cada um de nós e dirige os nossos passos. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.